Graças e paz, irmãos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, mais uma terça-feira a gente pode se reunir online, podermos estudar a palavra de Deus. Tudo bem? Hoje, com a permissão do Senhor, nós vamos estudar um capítulo riquíssimo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 13. Permita ao Senhor que a gente possa compartilhar esse capítulo todo hoje, né? Mas é um capítulo muito rico. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, né? Entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Pedir que Ele nos guie todo o tempo. Amém? Vamos orar, irmãos. Pediria que os irmãos possam estar em oração também. Que os irmãos possam compartilhar o link. Que outros irmãos possam também estar orando e compartilhando conosco. Possamos gastar este tempo com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos curvamos reverentemente na sua presença nesta noite, submetendo nossas vidas aos teus cuidados, ao teu senhorio e à liderança do teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos fale aos corações, fala aos nossos corações através da sua palavra, ajuda-nos a ter um vislumbre do reino, à luz do Evangelho de Mateus. Nos permita, Senhor, que por este feixe de luz, esta fagulha de luz, o Senhor possa nos fazer viver de acordo com o padrão do reino que há de manifestar-se muito em breve. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Senhor, faça com que a sua palavra seja glorificada. Faça com que a sua palavra se propague e alcance os corações. E que os nossos corações sejam como aquela boa terra que recebeu semente e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude, nos sustente, nos fortaleça no teu nome. No precioso nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Irmãos, eu queria poder abrir com os irmãos o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Caiu outra entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas, por parábolas? Ao que respondeu: que a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador.
A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, qual na verdade é menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando ele em casa, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio foi colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai, de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu é semelhante também a um que negocia, procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem. Vendeu tudo o que possuía e a comprou. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons, os justos, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe: sim.
Então, lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando-se à sua terra, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, é um capítulo muito rico, maravilhoso, capítulo 13 de Mateus. O Senhor compartilha pelo menos 9 parábolas, nas quais ele compartilha, ele fala, ele abre os mistérios do reino. A gente sabe que o mistério é algo que está encoberto, é algo que os nossos olhos não conseguem ver. E uma coisa só deixa de ser um mistério quando ela se torna uma revelação. Então, à medida que o Senhor foi compartilhando essas parábolas e explicando essas parábolas, ele foi descortinando para nós, foi revelando para nós esses mistérios que estavam escondidos. Tá? Então, quando nós começamos o capítulo 13 de Mateus, o mais interessante, o texto começa dizendo: naquele dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E as multidões estavam em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Dizia: eis que o semeador saiu a semear. Aqui ele começa a falar da parábola do semeador. É interessante como o Senhor atraía as multidões assim, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor a este mundo, ela tinha um objetivo de executar com fidelidade toda a vontade de Deus, de redimir a criação por meio do seu sacrifício vicário. E como o Senhor Jesus, ele vivia, fazia absoluta e perfeitamente a vontade de Deus, né? Esse sair de casa, né? O texto diz que o Senhor Jesus, ele saiu de casa, né, naquele dia, né, provavelmente era uma manhã, saiu de casa e se sentou na beira-mar, ou seja, ele fez isso com uma direção clara do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele não fazia absolutamente nada de si mesmo. Tudo o que ele fazia era claramente direcionado pelo Pai. Então Jesus, ele sempre estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, que era pregar a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, ele saiu de casa naquele dia, ele se sentou na beira-mar, e as multidões se reuniram, né? O próprio Deus, né? O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido. Então o Senhor Jesus, ele estava na vontade de Deus, né? E o próprio Deus Pai fez com que aquelas multidões se aproximassem dele. E o Senhor Jesus começou a falar por parábolas. E ele começou a falar a riquíssima parábola do semeador. Ele disse, né? Versículo 3: de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Verso 4: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios
segredos do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido, pois que tem se lhe dará e dará em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, sejam por mim curados. Bem-aventurados vossos olhos, que veem, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, por que o Senhor dá essa resposta para os discípulos? Os discípulos perguntam, o Senhor começa a falar, né? Começa a falar em parábolas, e ele conta a parábola do semeador, né? O próprio Senhor Jesus é quem formulava, ele quem criava essas parábolas. E ele começa a contar esta parábola. Os discípulos perguntam, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? A parábola ela não é tão compreensível sem haver uma explicação, né? E aqui nós temos que ver que o Senhor estava diante de uma multidão. Ele saiu de casa, assentou-se à beira-mar, e as multidões se aproximaram do Senhor. E o Senhor começou a falar muitas coisas. De repente ele começou a falar os mistérios do reino em parábolas. E os discípulos ficaram assim meio que confuso, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? E a resposta do Senhor Jesus para os discípulos é para que muitas daquelas pessoas ouvissem as parábolas e não entendessem. Assim, mas por que Jesus ia falar em parábolas para aquelas pessoas não entendessem? Aí Jesus diz, né? Por isso lhe falo em parábolas, porque vendo não veem, né, não enxergam, né, e ouvindo não escutam, de sorte que aqueles que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis ou enxergareis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para não ceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmão, não se esqueça que o Senhor está dizendo isso. Nós vamos lembrar que no capítulo anterior, em Mateus capítulo 12, é o capítulo em que registra aquela blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles judeus, né? Jesus havia feito um milagre extraordinário, espantoso. E Jesus curou um jovem que era cego, surdo e mudo. E aqueles homens disseram, né, eles começaram a cogitar nos seus corações, dizer que Jesus expulsava demônio pelo principal dos demônios. E Jesus disse uma palavra muito dura para aqueles homens. Deixa eu só ler, vamos voltar aqui rapidinho, um capítulo atrás, Mateus capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó: retiraram-se, porém, os fariseus e conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiam e ele os curou, e a todos ele curou. Versículo 22, vamos pular para o verso 22 para a gente ganhar tempo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Imagina a angústia desse jovem, ele era mudo e ele era cego e mudo, coitado. E o Senhor curou aquele jovem, curou da sua cegueira e da sua mudez. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Ou seja, aquilo que o Senhor tinha feito era algo tão estrondoso, tão extraordinário, que as pessoas começaram a se dar conta de que aquele era o prometido por Deus. O filho de Davi, né? A promessa, né? Deus tinha uma aliança com Davi, que era uma aliança nacional, referente à nação de Israel. Deus falou para Davi que o seu descendente se sentaria no seu trono e governaria eternamente. Então, o Messias, o aguardado Messias, o ungido de Deus, era o filho de Davi, né? O esperado filho de Davi. Então, aquilo foi algo tão extraordinário que aquelas pessoas começaram a dizer: será este porventura o filho de Davi? Isso já estava ficando evidente para eles. Mas os fariseus, ouvindo isto, versículo 24,
murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Vendo? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, presta atenção nessa palavra, hein? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vou fazer a árvore boa e seu fruto bom, a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore, raça de víbora. Como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque o coração fala do que está... Porque a boca fala que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira coisas más. Do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia de juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Então, essa fala do Senhor Jesus em Mateus capítulo 13, fala em parábolas, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, e não entendam com seus corações, e não se convertam e sejam por mim curados. Essa palavra é entendida por muitos irmãos sérios como uma palavra direcionada a esses homens que blasfemaram contra o Espírito Santo, para que eles não fossem capazes de compreender a mensagem do Evangelho e crerem serem salvos em razão da natureza grave do pecado que eles haviam cometido contra o Espírito Santo naqueles dias. É preciso nós compreendermos que naqueles dias em que o Senhor Jesus estava nesta terra, as três pessoas da Trindade estavam operando ali. Jesus disse que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, o Pai e o Filho, eles estavam juntos ali no ministério terreno pelo Espírito, operando aqueles milagres extraordinários. No entanto, o Espírito Santo ele tem uma função no seu ministério terreno. É ele quem tem a função, a responsabilidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mateus capítulo 16, João capítulo 16. O Senhor Jesus disse que quando viesse o Espírito da verdade, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele diz do pecado, ele diz assim, do pecado que não crê em mim. Ou seja, o homem incrédulo, né? O homem que está indo para o inferno, e consequentemente para o lago de fogo, né? Ele vai para o lago do fogo porque ele comete o pecado de não crer em Jesus. O pecado que leva o homem à condenação é não crer, né? Todo aquele que crê será salvo, todo aquele que não crê já está condenado. Jesus falou isso em João capítulo 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quem faz esse trabalho de iluminar o homem em trevas, no obscurantismo do seu pecado, de sua vida caída, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o trabalho de iluminar o homem caído, de visitar o homem na pior condição da sua vida. O homem pode estar vivendo a pior condição que nós pudermos imaginar. Ele pode estar envolvido com ocultismo, com bruxaria, com prostituição, com drogas, com álcool, com crime, com o que for. Quem visita o coração deste homem em trevas, vivendo nas mais densas, graves situações de pecado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que visita o homem nas celas das penitenciárias. É o Espírito Santo que visita o homem, né, nos terreiros de candomblé. Não se engane, irmão. É o Espírito Santo quem visita os criminosos que estão com armas
nas suas mãos e suas cinturas, esperando o momento de cometer um crime. É o Espírito Santo quem visita, né, as pessoas que estão envolvidas em ocultismo, em bruxaria, sussurra no coração dessas pessoas e abre, descortina os olhos dessas pessoas que estão cegos por Satanás, faz com que essas pessoas creiam em Deus. Que tira, como diz Paulo, fala aos Colossenses, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não pense, ninguém pense que o evangelho é só para salvar aquele pecador moral. Eu sou um pecador, mas aquele pecadorzinho, aquele pecador que é um pecador moral, ele é intelectual, ele tem uma vidinha arrumada, ele tem uma vida bonitinha, ele tem uma vida socialmente muito aceitável. Não se engane. Jesus disse, o Senhor Jesus falou assim, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O evangelho não é só para aquele pecador religioso, para aquele pecador moral, entre aspas. O evangelho é para as piores pessoas deste mundo, para os piores criminosos, para os piores genocidas, para aqueles homens, para homens que mataram milhões de pessoas, como Adolf Hitler, como Mussolini, o fascista, né? E tantos outros, para Nero. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vimos que o propósito de Deus não permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso, né? O Senhor apareceu a Paulo na cela e diz, do mesmo modo que deste testemunho em Jerusalém, também darás testemunho em Roma. Paulo apelou para César e o governador falou, apelaste para César irás. Paulo pregou o evangelho para o César, que naquele momento era um dos homens mais loucos que governaram o Império Romano. Era o Nero César. Foi um homem que tocou fogo em Roma, matou milhares de cristãos, que iluminava os jardins do seu palácio com tochas humanas. Ele untava os cristãos com óleo, queimava aquelas pessoas vivas para iluminar os jardins do seu palácio. Foi isso que Nero fez. Então, irmãos, Nero ele foi para o inferno, mas o Senhor Jesus, ele deu àquele homem terrível, aquele homem maligno, aquele homem possesso de espíritos malignos, assassino, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, dizer sim para Jesus e ser salvo. O evangelho para pessoas como Nero, para pessoas como eu, para pessoas como você. Na verdade, não existe nenhum justo. A Bíblia diz isso em Romanos, não há justo. Não há nenhum sequer. Todos pecaram a uma. Né? Todos pecaram, diz Paulo em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, não há justo. Tá? Por mais que o homem acredite, né, que há algum grau de justiça nele, né, que o torne ele melhor do que os outros, mas para Deus todos estão igualmente perdidos, desde o pecador moral e religioso até aquele criminoso hediondo. Para Deus todos são iguais. Se os dois não se arrependerem e crerem em Jesus, vão exatamente para o mesmo lugar. É importante nós nos lembrarmos que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus existe apenas o pecado. Tá? E qualquer pecado, ele é potencialmente capaz de ofender a Deus e levar qualquer ser humano para as profundezas do lago de fogo por toda uma eternidade. Então, para que isso não acontecesse, para que o homem não vá para o inferno e nem vá para o lago de fogo, o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Tá? Nós não temos a consciência de que somos pecadores. Há pessoas que você prega o evangelho, elas vão dizer que elas não são pecadoras. Eu já preguei o evangelho para pessoas que disseram, eu não sou pecador. Afirmou com veemência, eu não sou pecador. E essas pessoas têm um conceito equivocado de que pecador é somente aquele que comete crimes. Tá? Mas essas pessoas não acham que pensamentos maus é pecado, né, que olhares impuros é pecado, que falar coisas impróprias é pecado. Tudo isso é pecado. Tá? E as pessoas, infelizmente, têm
uma compreensão equivocada dos fatos e acham que esses tipos de pecados não é suficiente para mandá-lo para o inferno. Bom, continuando, o Senhor Jesus fala assim, versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do rei e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Mas que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele começa a falar isso, ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, tem uma coisa que nos chama muita atenção nesta fala do Senhor Jesus. Ele diz que a todos que ouvem a palavra e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Perceba uma coisa. Existe uma necessidade vital de que a palavra seja pregada para a salvação dos pecadores, seja uma palavra simples, compreensível a qualquer pessoa. Tentar pregar o evangelho com uma linguagem muito técnica, muito teológica, muito rebuscada, isso não alcança o coração das pessoas. Jesus pregava o evangelho usando palavras muito simples, e as parábolas que o Senhor Jesus utilizava eram parábolas também para, em muitos casos, né, o texto chega a dizer que ele falava parábolas conforme a capacidade dos seus ouvintes de entender algumas parábolas, tá? Então, o Senhor está dizendo que quando a palavra é pregada e as pessoas não compreendem, vem o diabo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Essa é a palavra que foi semeada à beira do caminho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, versículo 3, 2 Coríntios 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, repara uma coisa, muitos irmãos sérios, eles têm uma compreensão de que a consciência ela é fundamental para que as pessoas possam ser salvas. O Espírito Santo, né, muitos irmãos, a gente já leu isso em muitos textos falados pelo irmão Watchman Nee, tem muitos outros irmãos, né? Deus nos deu uma consciência que é um monitor espiritual, onde Deus faz o registro de nossas ações, tanto ações corretas, né, ações erradas, como ações corretas, tá? A consciência, né? Quando nós pecamos, é em nossa consciência que há o registro dos nossos pecados. A consciência ela tem uma função dupla, ela tem uma função dúbia. Ela tem a função tanto de nos dar testemunho negativamente quando erramos, como ela tem a função positiva de dar testemunho quando fazemos coisas certas, né? A gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo diz assim, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo a minha própria consciência. Então, quando nós fazemos coisas que estão de acordo com a verdade da palavra de Deus, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus,
próprio Deus irá usar a nossa consciência para dar testemunho de que estamos agindo conforme a palavra, conforme a verdade. Tá? A consciência, ela não tem um trabalho único de apenas nos condenar, de nos dizer você errou, você falhou. Não. Nós seríamos pessoas extremamente desequilibradas e depressivas se a função da nossa consciência fosse somente condenar as nossas falhas. Tá? Então, a consciência, ela tem um trabalho duro de nos condenar quando erramos, testemunhar positivamente quando acertamos. Então, no entanto, não é somente a consciência que é o elemento interior que é usado por Deus quando o Espírito Santo nos visita o coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Lembra-se que nós estamos falando aqui, nós começamos a falar, né, Jesus falou que ele ia falar em parábolas para que aquelas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo ouvissem a palavra e não compreendessem, não se convertessem e não fossem curadas. É o Espírito quem vai fazer esse trabalho de visitar a nossa consciência, de convencer, de nos mostrar que nós somos pecadores e estamos perdidos, e que se nós não dissermos sim para Jesus, não há nenhuma chance para nós. É o Espírito Santo quem vai nos convencer. Então, irmãos, no entanto, não é somente a consciência, nosso elemento interior, que está envolvido em todo este processo de salvação. A nossa mente também está envolvida neste processo. Porque o Senhor Jesus ele está dizendo aqui em Mateus capítulo 13, versículo 19, que quando alguém ouve a palavra e não a compreende com a sua mente, tá? O nosso órgão responsável pela compreensão é a nossa mente. Quando uma pessoa ouve a palavra e não compreende, vem o inimigo e confunde aquela pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é luz. Se essa palavra para nós, ela não chega como luz, ela chega apenas como uma penumbra, aquela pessoa ela não tem clareza da verdade do evangelho, e o diabo vai se aproveitar desta falta de clareza e vai enganar aquela pessoa. Ela não vai permitir que aquela palavra seja suficientemente luz para iluminar a mente daquela pessoa. Por isso que o texto do Evangelho, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Tá? Então é como se a mente estivesse extremamente obscurecida, tá? E a palavra de Deus, ela tem dificuldade em penetrar o entendimento e iluminar aquela pessoa, tá? O convencimento, né, como está lá em João capítulo 16, quando vier o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o convencimento ocorre por meio da palavra. O Espírito Santo e a palavra de Deus, eles operam juntos. A gente não pode esquecer que a palavra de Deus, a palavra escrita, ela é soprada pelo Espírito Santo, né? Segundo Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que toda a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada, né? A palavra, eu sempre gosto de lembrar que essa palavra inspirada não existe no original grego. Tá? A palavra ali não é inspirado, não. A inspiração é muito mais um fenômeno emocional. Uma pessoa está inspirada a escrever uma poesia, uma pessoa está inspirada a escrever uma música, uma pessoa está inspirada e fez uma escultura brilhante. Então, uma inspiração é muito mais um fenômeno emocional da alma. E não é isso de que se trata a palavra de Deus. Os apóstolos, os autores do texto sagrado, eles não estavam, né, tomados de um fenômeno natural e foram levados a escrever a palavra de Deus. Não é isso. A Bíblia, no texto original, nos diz que toda a escritura é soprada por Deus. Então, aqueles homens, quando foram movidos pelo Espírito Santo a escrever o texto, o Espírito Santo estava soprando a palavra e eles estavam registrando. Tá? Isso não aconteceu de uma forma mecânica, tá? Obviamente que o Espírito Santo permitiu que eles usassem as suas próprias características intelectuais. A gente vai lembrar que Paulo era uma pessoa extremamente intelectualizada. Paulo era um homem, tinha sua própria personalidade. Nós vemos no texto bíblico
que há impresso, né, na forma em que o texto, cada um dos livros é escrito, né, pelos seus distintos autores, há impresso traços da personalidade de cada um deles. Em Pedro, você lê a epístola de Pedro e lê a epístola de Paulo e você consegue identificar que é muito diferente. Você lê a epístola de João, você lê a epístola de Tiago, você percebe características muito próprias de cada um deles, a forma como eles organizam as ideias, como eles organizam, ideias entre aspas, meu irmão, só entendo o que eu quero falar, né? Como eles organizam os assuntos, como eles, a forma como eles sequenciam os assuntos, tudo está muito relacionado com a sua personalidade, com a sua característica, enfim. Então, toda a palavra ela é soprada pelo Espírito Santo. Então, é essa mesma palavra escrita que é usada pelo próprio Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso ocorre no órgão do pensamento, do entendimento, da compreensão, que é a nossa mente. Então, o Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Então, nós sabemos, né, que da mesma forma que Deus ele está trabalhando para convencer o mundo agora, o diabo também está trabalhando para que o homem não seja convencido. Da mesma forma que o Espírito Santo está trabalhando para iluminar o homem em trevas, o diabo está trabalhando para que o homem não saia das trevas, né? O Deus deste século, ele cegou o entendimento dos homens. Ele operou algo, um estratagema diabólico na mente das pessoas, para que as pessoas ouçam o evangelho e a palavra não penetre em suas mentes. Quantas vezes nós pregamos o evangelho e as pessoas escarnecem do evangelho, as pessoas zombam da morte de Cristo, né? E essas pessoas não têm uma noção da gravidade, do risco que eles estão vivendo sem Cristo. Que nós sabemos que uma pessoa, quando ela morre, ela fecha os olhos sem o Senhor Jesus, ela morre sem Cristo, ela fecha os olhos aqui nesse mundo e abre os olhos no inferno. Como aconteceu lá, como é contado por Jesus na história do rico e Lázaro. Então você imagina que uma pessoa que zomba daquele que irá salvá-lo, né, do único que pode tirá-lo da perdição eterna, ele zomba, ele escarnece, né, sabendo que ele pode ir para o inferno a qualquer momento, numa fração de segundo, uma pessoa tem um acidente, um infarto, qualquer tipo de situação que tire a vida daquela pessoa em pouquíssimo tempo, aquela pessoa, em fração de segundo, ela deixa este mundo e aparecerá no inferno. E aquela pessoa, ela não tem a menor noção de que por um singelo gesto de fé, de fazer com que a sua confiança repouse na morte de Cristo na cruz, é o que pode livrá-lo eternamente da perdição, do inferno e do lago de fogo. Quando as pessoas zombam disso, escarnecem disso, é única e exclusivamente porque o diabo cegou o entendimento das pessoas, cegou a sua mente. Portanto, as pessoas zombam disso por estar sob forte trabalho de Satanás em suas mentes, para que elas não compreendam isso. Então, irmãos, a mente, ela é um elemento de fundamental importância para a salvação das pessoas. É necessário que as pessoas tenham que nós, cristãos, tenhamos a compreensão de que tem uma guerra se travando na mente das pessoas, para que elas não saibam, não conheçam o Evangelho. Muitos irmãos do passado, homens de Deus, diziam que existe uma batalha se travando no mundo invisível e que a mente humana é o campo dessa batalha espiritual. O diabo ele luta para que o homem ele se mantenha, né, aprisionado, né, nas trevas, né, da escuridão dos seus pecados, e ele morra nessa condição para que ele se perca por toda a eternidade. Então, eu sempre gosto de lembrar que pregar o Evangelho é se envolver em uma guerra espiritual. Tá? Nós vemos isso claramente no livro de Êxodo, quando nós vemos Moisés tentando libertar Israel do Egito, e nós vemos Faraó travando uma guerra com Moisés para que aquelas pessoas não saíssem livres, né? Faraó ali é uma alegoria de Satanás, Moisés é uma alegoria de Cristo.
né? Cristo está lutando, né, para libertar o seu povo da escravidão de Satanás. Então, o que o Senhor está tentando nos dizer com aquele livro de Êxodo é que há uma guerra se travando no mundo espiritual. Eu lembrei agora daquele filme, daquele livro que virou um filme, do irmão David Wilkerson, né? O David Wilkerson pregava o evangelho às gangues em Nova York. Ele pregou o evangelho para um jovem chamado Nick Cruz. E aquele jovem estava envolvido em muitas brigas, envolvido com drogas, envolvido com violências. Quando o David Wilkerson confrontou o Nick Cruz com o evangelho, ele perguntou assim para David Wilkerson: o seu Deus briga? E David Wilkerson respondeu sabiamente para ele, respondeu para ele: meu Deus briga e ele está brigando por você agora. E é exatamente isso. Quando nós pregamos o evangelho, há uma guerra se travando no mundo espiritual, pela vida das pessoas, pela salvação das pessoas. No versículo 20, irmão, o Senhor diz assim: foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmão, esse texto sempre me faz lembrar de que o Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o Senhor Jesus, ele pregou o Evangelho a um jovem rico. Os irmãos devem se lembrar da história do jovem rico. Era um jovem que possuía muitas propriedades, possuía muitos bens. E o Senhor Jesus, ele pregou o Evangelho para aquele jovem, né? Está em Marcos, capítulo 10, versículo 21. O Senhor prega o Evangelho para aquele jovem, e aquele jovem diz assim, deixa eu ler aqui o texto. Diz assim o texto, né? Marcos capítulo 10, versículo 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, quantas pessoas recebem o evangelho com alegria e quando elas se dão conta de que elas têm de renunciar a muitas coisas que lhes são prazerosas, elas simplesmente abandonam o Senhor. Você já deve ter conhecido centenas de pessoas que passaram por essa experiência. Você pregou o evangelho, recebeu o evangelho com lágrimas, com alegria, mas aí, à medida que você vai começando a ensinar aquela pessoa o caminho da vida cristã, o caminho de renúncia deste mundo, o caminho de renúncia do pecado, o caminho de renúncia de coisas ilícitas, as pessoas, elas se escandalizam, Outras pessoas, por causa da angústia da perseguição. Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas que se converteram e quando começaram a passar pelas tribulações da vida cristã, elas disseram assim: olha, quando eu não era cristão, eu tinha uma vida muito mais tranquila, eu não tinha tantas tribulações como eu tenho hoje, então eu vou dar um tempo do evangelho, que eu estou passando por muitas angústias, por muitas tribulações, por muitas perseguições, e simplesmente abandonam o Senhor. Eu já ouvi pessoalmente várias pessoas dizerem isso, tá? Eu já ouvi pessoas dizer que ia dar um tempo do evangelho por causa das tribulações que estão vivendo, por causa das angústias, por causa das perseguições, Então, infelizmente, isso é um fato.
Então, a semente, quando cai no coração dessas pessoas, que é a palavra de Deus, ela não frutifica. Aquela pessoa conheceu a verdade. O primeiro, né, aquele aqui que o maligno vem e roubou a palavra, né, esse texto nos dá a entender que essa pessoa não se converteu, essa pessoa não nasceu de novo. Ela ouviu o evangelho, não teve uma compreensão clara do evangelho, e o diabo logo se apressou e se encarregou diligentemente de enganar essa pessoa, de arrebatar aquelas palavras do coração daquela pessoa. Quantas pessoas você já começou a pregar o evangelho, fazendo um trabalho de evangelização com aquela pessoa, de repente aquela pessoa começa a ouvir o evangelho, de repente aquela pessoa começa a ser visitada por testemunhos de Jeová, começa a ser visitada por mormons, e aquelas pessoas começam a fazer estudos com essas pessoas e desviam aquela pessoa da verdade e caminham aquela pessoa para as trevas. Isso é muito comum. Tem uma guerra se travando no mundo espiritual e o diabo tem os seus agentes que estão preparados para trabalhar pelos seus interesses, tá? Para mergulhar as pessoas na escuridão da verdade, na escuridão, né, contrária à verdade. Então, irmãos, essa semente que caiu em solo rochoso, o texto diz que ela não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração. Tem pessoas que se convertem por pouco tempo com o Senhor, pouco tempo no Evangelho. Ficam ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, de repente elas vão embora. Ou seja, essa palavra, essas pessoas não deixaram que essa semente alcançasse as profundezas do seu coração. Tá? Essa pessoa recebeu a palavra com alegria. Tá? Mas foi de pouca duração e chegando a angústias e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e se afastam. Então essas pessoas não produzem fruto nenhum. Não produzem fruto nenhum. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam e a palavra fica infrutífera. Quantas pessoas você conhece? Você deve conhecer várias pessoas que se converteram, mas essas pessoas vivem para trabalhar. Elas não trabalham para viver. Elas vivem para trabalhar. Tá? Em busca das riquezas, né? O Senhor Jesus, ele usa aqui a palavra os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Tem pessoas que, infelizmente, elas vivem escravizadas pelo objetivo de querer ficarem ricas. Em 1 Timóteo capítulo 6 tem um texto muito significativo. Em 1 Timóteo capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz o seguinte. Deixa eu ler aqui o texto, deixa eu ver se eu... 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim. 1 Timóteo 6, verso 6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas época determinada, há de ser revelado pelo bendito e único soberano Rei dos Reis
e Senhor de senhores, o único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, irmãos, Paulo está falando claramente dessas pessoas. Essas pessoas a quem Paulo se dirigindo aqui são pessoas cristãs, não são ímpios. São pessoas que se converteram, mas foram tomadas pelos cuidados do mundo e pela fascinação das riquezas e se meteram em muitas concupiscências perniciosas, querendo ficar ricos. Você deve conhecer pessoas assim. Você já reparou que tem pessoas que, querendo ficar ricos, eles trabalham tanto que eles não aparecem nas reuniões da igreja, aparecem de caju em caju. Ele vive mais para o mundo que para o Senhor. Ele gasta mais tempo com o mundo, com as coisas desta vida do que com o Senhor. Ou seja, eles passam anos e anos e anos naquela condição, eles não amadurecem. Eles se tornam de pouca utilidade nas mãos do Senhor. Ou seja, eles não produzem os frutos que são esperados por Deus na vida dele. Tá? Então, essas pessoas é o que o Senhor chama aqui de o que foi semeado entre os espinhos. E ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Então, irmão, a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, ela não pode ser sufocada. Quando a vida de Deus entre nossos corações, quando nós aceitamos Jesus, a vida do Senhor ela não pode ser sufocada pelos cuidados dessa vida. Essa vida ela tem que ter plena liberdade de crescer. E o ambiente para essa vida crescer é a vida da igreja. É quando nós nos reunimos para orar juntos como igreja, quando nós nos reunimos para estudar a palavra, é quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é quando nos reunimos para estar em comunhão, almoçarmos juntos, tomarmos um café juntos, estarmos em comunhão, é socorrermos aqueles que são necessitados, é servirmos o Senhor de acordo com o dom e a graça que Ele nos deu. Mas quando todas essas possibilidades de servir a Deus são sufocadas, aquele crente não aparece nas reuniões do partir do pão, de ceia, ele não aparece nas reuniões de oração, ele nunca está presente nas comunhões, nas reuniões de estudo. De vez em quando ele aparece na reunião. A vida daquele irmão é uma vida sufocada e ela não cresce. Aquele crente ele vai caminhar anos e anos e a vida no interior dele não cresce e ele se torna um servo de muito pouca utilidade nas mãos do Senhor. O Senhor pode contar muito pouco com ele. É um crente que você não vê nele. Ele muitas vezes é um crente que tem muitos anos de caminhada, mas você não consegue ver nele traços de amadurecimento, traços de crescimento. Ele continua sendo um menino na fé. Tá? Muito tempo. Então, se torna um menino na fé e, consequentemente, Deus não pode contar muito com ele. E, por fim, diz assim, no versículo 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Percebe aqui, irmão? O extremo contrário do que aconteceu com a primeira. Na primeira, a pessoa ouviu a palavra e não a compreendeu. E o maligno veio e lhe arrebatou a palavra do coração. Esse último aqui ouviu a palavra e a compreendeu e frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então é imprescindível que a palavra de Deus ela seja compreensível aos filhos de Deus. Nós não podemos falar uma palavra para que seja incompreensível. Às vezes eu fico ouvindo alguns pregadores, né? Eles pregam numa linguagem tão técnica, tão teológica, tão incompreensível às pessoas. Se tiver uma pessoa com pouco estudo, uma pessoa que tenha pouca instrução, uma pessoa com pouca alfabetização, não consegue compreender absolutamente nada do que essas pessoas dizem. Nós sempre entendemos, né, pelo falar de muitos servos de Deus, e o padrão do Senhor é que um homem ele seja erudito, mas ele seja cheio de vida, que a erudição desse homem, né, ela não sufoque a vida, né, que a palavra falada por esses eruditos, ela não seja uma palavra
que é intangível para as pessoas mais simples, tá? Então, a palavra de Deus, né, ela tem que ser compreensível a todas as pessoas. A gente se lembra que o apóstolo Paulo, eu me lembro, esse texto, eu sempre gosto desse texto de 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse à sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, repare que isso para Paulo era algo tão claro, que a palavra falada por ele para os seus ouvintes deveria ser algo tão compreensível, que ele deveria usar para com essas pessoas uma linguagem simples. E ele diz, quando foi ter entre os coríntios, ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo podia fazer isso. Paulo, ele era um erudito. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem extremamente intelectualizado. Mas Paulo não usou de uma linguagem intelectualizada para pregar o evangelho para os coríntios. Paulo ele diz aqui que ele pregou o evangelho para os coríntios. Ele diz que a sua palavra, a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, Paulo não, quando pregou o evangelho aos coríntios, ele não tentou persuadir, convencer os coríntios com seus próprios argumentos, com sua própria capacidade dissuasória, de convencimento mesmo, essa é a palavra, de persuadir as pessoas, né? Paulo fez no poder do Espírito Santo. Ele sabia que pelo poder do Espírito Santo aquelas pessoas seriam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, voltando àquilo que nós falamos mais cedo. É o Espírito Santo quem tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pregamos o evangelho, qualquer um de nós, não é a nossa linguagem, não é o nosso argumento quem convence as pessoas, não é o nosso conhecimento da Bíblia que convence as pessoas. É apenas o Espírito Santo que convence as pessoas. Essa é a função, uma das funções e o ministério do Espírito Santo nesta era. É por isso que muitos homens de Deus entendem, muitos estudiosos entendem que o livro de Atos não é os Atos dos Apóstolos, e sim os Atos do Espírito Santo. Originalmente, o livro de Atos, o nome do livro é apenas Atos. Tá? Então, muitas sociedades bíblicas, quando elas publicam a Bíblia, elas, em vez de colocar o nome do livro apenas Atos, elas colocam Atos dos Apóstolos, mas isso é um erro. Originalmente, o nome do livro não é Atos dos Apóstolos, é apenas Atos. Tá? E esses Atos são entendidos por muitos servos de Deus como os Atos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agora, ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele faz isso quando nós falamos a palavra de Deus para aqueles que estão em trevas. A palavra soprada pelo Espírito Santo, ela é iluminada. A gente lembra, né, que lá em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos capítulo 10, ele fala assim, ele diz assim, porque com o coração se crer se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e no coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E aí Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A
palavra grega aqui, o vocábulo grego para a palavra aqui é rema. É a palavra viva. O que é a palavra viva? É quando nós falamos a palavra de Deus e o Espírito Santo sopra sobre aquela palavra. E aquela palavra se torna viva para aquele que está ouvindo a palavra. E essa palavra viva que gera fé no coração do ouvinte, e o ouvinte se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Todos nós que nos convertemos um dia, nós só nos convertemos porque o Espírito Santo teve a misericórdia e a bondade de soprar sobre as palavras que estavam sendo evangelizadas para nós, que estavam sendo pregadas para nós. E essas palavras se tornaram vivas, abriram, descortinaram nossos olhos, iluminaram a nossa mente que estava obscurecida pelo Deus deste século e gerou fé nos nossos corações. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra soprada pelo Espírito, a palavra rema de Deus. Foi essa palavra que nos salvou. Então, meus irmãos e amados, essa palavra é importantíssimo que nós tenhamos essa convicção, e quando nós ouvimos a palavra, nós temos de compreender a palavra, que compreendendo a palavra nós seremos capazes de frutificar. E o interessante, né, aqui no versículo 23, quando o Senhor Jesus ele finaliza o capítulo, ele diz assim: este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, é como se cada semente, uma única semente, gerasse 100 frutos, 60 e 30. Tá? Uma única semente fosse capaz de gerar 30 frutos, 60 frutos e 100 frutos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, é imprescindível, e quando nós ao ouvirmos a palavra de Deus, nós a compreendamos. É importantíssimo nós entendermos que quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos pregá-lo da forma mais simples possível, no poder e na dependência do Espírito Santo. Na verdade, quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes, né? O Senhor Jesus disse assim para os discípulos. Vamos só ler esse texto, Romanos capítulo 2, Atos capítulo 2, vamos ler rapidinho esse texto. Como é importante isso que foi dito pelo Senhor Jesus quando da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, o Senhor Jesus disse o seguinte, na verdade vamos ler Atos capítulo 1, diz assim, Atos capítulo 1, versículo 6, presta atenção nesse texto. Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Está vendo, irmão? Quando nós testemunhamos o Evangelho, nós devemos fazê-lo no poder do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos que aqui em Atos, quando Pedro pregou naquela manhã de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado, agora Atos capítulo 2, vamos ler rapidinho. Atos capítulo 2, diz assim... versículo 29, presta atenção, Atos 2, verso 29. Irmãos, seja permitido me dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus o havia jurado de que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção aqui, apodrecimento, né, decomposição. E a esse Jesus Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para a estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. O que é que Pedro está dizendo aqui, irmão? Pedro está dizendo que Jesus recebeu do Pai o derramamento do Espírito Santo sobre a sua cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele se torna o Cristo ungido, o Espírito Santo é derramado sobre ele, e ele se derrama e se estende até o corpo de Cristo. Por isso ele está dizendo que ele fez o Senhor. Por que Senhor? Porque ele disse assim: ó, senta-te à minha direita. Toda a autoridade eu te dou agora. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falou. Ele se tornou Senhor por isso. Temos que entender que agora isso acontece como homem. Tá? Jesus, ele era Senhor apenas como Deus, mas depois da sua encarnação, depois que ele se encarna, que ele nasce no ventre de Maria, ele cumpre o seu ministério, ele morre, ressuscita, ascende ao céu e se assenta à destra de Deus, ele agora está fazendo isso como homem. Isso aqui é algo inédito que está acontecendo. Jesus se assenta à destra de Deus como homem, e lá, como homem, agora o Pai concede a ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado sobre ele, e não somente sobre ele, mas sobre todo o seu corpo, que somos nós, os membros do seu corpo, a igreja. Por isso ele diz Senhor, porque está sentado à sua destra, e Cristo, porque ele agora recebe o Espírito Santo. Aí ele diz assim, Cristo significa ungido, irmãos. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, naquela manhã de Pentecostes, Pedro pregou o evangelho, um evangelho que foi compreensível ao ouvido dos seus ouvintes, à mente dos seus ouvintes. E aquelas quase 3.000 almas se converteram naquela manhã. E Pedro não fez aquilo com um discurso persuasivo, com uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas literalmente em demonstração de espírito e de poder. É pura e simplesmente isso. Por isso, naquela manhã de Pentecostes, 3.000 almas vieram à fé no Senhor Jesus. E nós precisamos aprender a preciosidade e a importância dessa lição de falarmos um evangelho que seja compreensível aos nossos ouvintes. Por mais profundo que ele seja, ele tem que ser algo compreensível àquela pessoa mais simples que está ali assentada. Pode ser uma pessoa analfabeta que não sabe ler nem escrever o próprio nome. Mas o evangelho tem que alcançar o coração daquela pessoa. Tem que ser um evangelho compreensível, tem que ser uma linguagem simples que alcance qualquer pessoa que esteja ouvindo. Então, meus irmãos, capítulo 13 de Mateus é um capítulo que tem pelo menos 9 parábolas, e é um capítulo muito rico, sabe, cheio de lições muito preciosas. Tá? Eu não vou avançar hoje continuar avançando nas demais parábolas, né? A parábola do figo do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, né? A parábola do tesouro escondido. São parábolas riquíssimas, tá? Que vai exigir de nós algum tempo para falarmos de cada uma delas. Então, eu queria deixar registrado, bem enfatizado, tá? No dia de hoje, nessa live, nesse tempo que tivemos de comunhão da palavra, é de que é imprescindível que as pessoas que nós falamos o evangelho, elas sejam capazes de compreender aquilo que nós estamos falando. Que nós possamos pregar um evangelho simples, tá? Um evangelho que seja absolutamente compreensível, para que no meio desta guerra, nunca se esqueça isso. Quando você está pregando o evangelho para quem quer que seja, nós temos que ter a consciência que nós estamos numa guerra. Por um lado, Deus está lutando para que a palavra
penetre a mente obscurecida daquela pessoa, a mente que foi obscurecida por Satanás, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4:4. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Temos que ter a clareza da compreensão de que o diabo está obscurecendo a mente das pessoas, para que o Evangelho não penetre a mente dessas pessoas, né? Na guerra. Deus está trabalhando para que a palavra ilumine e penetre nessas mentes, tá? E também temos que ter a compreensão de que se nós falarmos uma palavra não compreensível, o diabo vai fazer uso desta falha nossa para enganar aquela pessoa, para que aquela pessoa nunca conheça a verdade e morra sem conhecer a verdade e se perca pela eternidade. Amém, meus amados? Então, o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós vamos compartilhar a parábola do trigo e do joio, uma parábola riquíssima. Na verdade, é uma parábola profética, né? Jesus, ele fala esta parábola profetizando o que iria acontecer no futuro com a sua igreja. O joio seria plantado no meio do trigo, tá? Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Amém? Só queria lembrar os irmãos que não se inscreveram aqui no grupo, que os irmãos possam se inscrever no canal aqui dos irmãos, para que a gente possa alcançar 1.000 inscritos. Tá? Compartilha com quem você quiser, para que a palavra de Deus possa alcançar outros corações. E só lembrando, saudando aqui todos os santos, meu amado irmão Gerson, saudações, saudades, meu irmão. Irmão Eduardo Alves, saudações, meu irmão, minha irmã Marlene Batista, graça e paz, irmã Marlene. Minha irmã Marisete, saudações, irmã Marisete, paz a todos, paz do Senhor, minha irmã. Irmão John, paz John, saudações, meu irmão, saudades. Meu irmão Elvis, saudações, Elvis, meu amado irmão Paulo, saudações, Paulo, saudades, meu irmão. Irmã Ivete Silva, saudações, irmã Ivete. Minha irmã Diana, aqui de Cajazeira, saudações, irmã Diana. Meu amado irmão Ângelos, saudações, meu irmão. Minha irmã Marivalda de Oliveira, saudações, minha irmã. Minha irmã Carla Alves, graça e paz, Carla. Saudações aí, meu amado irmão Ricardo, Irmandade todos os santos. Meu irmão Flávio Salles, saudações, Flávio. Minha irmã Gisélia, saudações, minha irmã Gisélia, graça e paz. Minha irmã Jeane, aqui de Cajazeira, saudações. Meu amado irmão Aldo, saudações, irmão Aldo. Irmã Marinês, né? Maria Arjone, saudações. Meu amado irmão Adailton Melo, saudações, Adailton. E meu irmão Marco César, saudades, Marco, apareça. Saudações a todos os santos e até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Deus abençoe cada um dos irmãos. Oremos uns pelos outros, irmãos. Oremos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Também oremos pela nossa nação, para que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma vida, como diz a palavra, tranquila e mansa, até que Ele venha. Amém, irmãos? Até a próxima terça, se o Senhor Jesus assim permitir. Jesus é o Senhor, irmão.